Olha só, o Fortaleza manifesta interesse por um jogador diferente de todos os jogadores que o Fortaleza buscou nos últimos, pelo menos nos últimos 3 anos, né? Pelo menos desde quando o Vojvoda chegou, podemos colocar dessa maneira, né? Fazer esse recorte no tempo, falar desse tempo em que o Vojvoda chegou. De lá para cá, eu digo para você que é a primeira vez que o Fortaleza manifesta interesse por um jogador muito diferente de todos que buscou no mercado até o momento. E é um jogador que está realmente jogando muita bola. Tá? E se contratado pelo Lion, né, talvez não seja uma negociação tão fácil assim, mas se contratado pelo Lion, pode, evidentemente que tudo depende de circunstâncias, mas pode ser um baita reforço para o Fortaleza, gente. Um jogador realmente muito interessante, porque está num momento de crescimento na carreira assustador, né? E poderia, inclusive, apresentar soluções para o Lion quando o Lion chega ali no terço final, né? Por quê? Porque ele tem um posicionamento em campo diferente daqueles jogadores que o Fortaleza busca no mercado. De quem eu estou falando? Que assunto é esse? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho certeza que você vai curtir muito esse vídeo. Antes, só chamar a atenção para o fato que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet. É importante neste momento em que a gente tem aí o Ministério da Fazenda atrás de casas de bets, enfim tal, você apostar numa casa séria, que não vai envolver-se nunca com problemas aí, como o que a gente percebe em algumas casas, tá? Então é hora de você apostar na casa de aposta tradicional, gigante, né, que tem ali uma longa história de respeito ao consumidor, que é o caso da 1xBet. Não brinque com isso não. Vai apostar? Aposte por 1xBet, uma casa de aposta séria. Não conhece ainda, ou conhece, enfim, nunca e não está cadastrado, usa o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional 1xJosa, que vai te dar direito a um bônus enorme aí no seu primeiro depósito de até R$3.000, tá? E de quebra, gente, você pode, né, considerar o jogo de hoje do Brasil contra a equipe do Peru, que eu acho que é um joguinho aí que dá para ganhar dinheiro, tá? Dá para ganhar dinheiro para você que o Brasil ganhe esse jogo no primeiro tempo, mas vamos na aposta segura, né? Ah, mas a segura não apresenta muito. Gente, uma dica para você, vai no mínimo 2 gols, tá? Ou que o Brasil vai marcar mais de 1 gol. Acho que é uma aposta bem legal para você. Você pode também apostar amanhã no jogo Chapecoense contra o Santos para a Série B, empate e vitória da Chape, na minha opinião, e o São Paulo contra o Vasco, que na minha opinião, no Morumbi, acho que o São Paulo pode ganhar ou ficar com um empate nesse jogo aí. Essas são as dicas que eu deixo para você. Se der tempo, você pode ir nos jogos lá da Europa. Espanha contra a Sérvia, Polônia contra a Croácia, Suíça contra a Dinamarca e Escócia contra Portugal. São jogos legais também para você apostar. Beleza, gente? Dá essa força lá. Vou deixar também a chave de Pix, caso você queira fazer uma contribuição para o canal. De qualquer valor, fico muito grato pela generosidade, tá bom? Olha só, qual é o jogador que o Fortaleza está interessado neste momento, gente? Trata-se do Matheus Friso. Matheus Friso, gente, é um jogador que está jogando muito pelo Curitiba, mas muito mesmo, tá? Ele está emprestado até o final de 2024 pela equipe da Tombense, né, para a equipe do Coxa. O Tombense ele tem mais um tempo aí de contrato, evidentemente. E vou simplificar para você no momento. Para mim, é um dos melhores jogadores de meio de campo atuando no momento no futebol brasileiro. Um dos melhores, só para simplificar. Matheus Friso, pelo que está jogando pelo Coxa no momento, é um dos melhores. Ele carrega características assim que o aproxima daquele meia do passado e ao mesmo tempo aquele meia, né, super inteligente que do passado, na verdade, é muito completo. Você parar e pensar o Zico era tudo em termos de prática de ações que o Matheus está fazendo neste momento. O Zico era o cara que era muito inteligente, que sabia pisar na área na hora certa, mas que sabia também trabalhar um passe espetacular, gerando assistências durante quase todas as partidas, né? O Matheus Friso tem feito isso. O Zico era um jogador que sabia se posicionar muito bem. Eu não tô, gente, não estou comparando, tá? Estou falando em termos, as características, porque uma coisa é o jogador ter características, outra, bem diversa, ele executar as características que tem, né? Como é que ele executa as características que ele tem? Às vezes é um jogador mais limitado, lembra do Robson, né? O Rob Gol é um jogador que tem alguns limites técnicos, né? Mas executava-os de uma maneira muito interessante. Então veja, não estou comparando necessariamente em termos de execução, mas em termos de características, sim, podemos falar que o jogador tem muito a ver com características de 10 do passado. Ele é um 10 e nisto há uma diferença.
Porque o Fortaleza sempre busca jogador para meio de campo, jogadores que são assim, tipo volante, um segundo volante, um volante que chega, um volante que consegue marcar bem. É sempre a coisa da marcação, né? Que é essa tara de marcação aí dos técnicos aqui no Brasil e que também está em alguns técnicos estrangeiros, dentre eles o Vojvoda, né? Então é aquela coisa, por que não buscar um meia que marque muito também? Então essa preocupação com marcar faz o Fortaleza sempre buscar volantes. Raramente busca o meia. Então ou é volante ou é atacante. Às vezes até o jogador tem ali um perfil de meia, tá, mas no fim das contas não passa de um atacante. Machuca, por exemplo, que até agora não está rendendo absolutamente nada diante daquilo que se esperava dele. Eu falava, né? Tá, olha, enfim. Então veja, esse jogador, ele é diferente nesse sentido. É raro lá eu se interessar por um jogador desse, né? Que joga muito às costas de um centroavante. E essa é a principal característica do Friso. Fica comigo que eu vou falar para você de como ele executa números impressionantes, tá? Que ele está apresentando nessa temporada. E aí eu vou falar também para você um ponto para você pensar se de fato vale a pena mesmo essa contratação diante de tudo que eu vou dizer. Vou falar uma série de coisas importantes, depois eu vou colocar um ponto para você pensar, para que você responda para mim aqui nos comentários, né? Então veja, é um jogador que tem uma capacidade enorme, sabe, de se posicionar, de entender, fazer uma leitura de onde a bola vai aparecer, né? É um jogador que, em virtude dessa capacidade, se apresenta fora da área quando, né, as principais ações ali estão ocorrendo dentro da pequena área. Ele fica de fora, né? Ele fica de fora, ele é um observador do que está acontecendo e consegue tirar conclusões muito rápidas do que pode acontecer, né? Isso é muito interessante, é raro ter jogador assim, né? Além do que, é um atleta que, quando ele percebe que as coisas, tem muita gente povoando ali o interior da área, né? E os espaços estão muito fechados, ele não vai se colocar nesses espaços. Onde ele fica? Ele fica fora da área. Por quê? Ele fica postando numa sobra. Isso é verdade, quando você tem muita gente povoando a área, é muito provável que você tenha uma sobra. Então quando tem muitos jogadores atacantes da sua equipe ali dentro da área e muitos defensores ali travando ali uma luta por espaço, sempre é muito provável que essa bola sobre. E essa é uma grande característica do Friso. Essa capacidade de fazer essa leitura de que, olha, como tem muita gente povoando a área, essa bola vai sobrar. Ele fica fora da área, mas não somente por isso. Por que ele aposta em ficar fora da área? Porque ele tem uma grande característica também interessante, que é o arremate. O arremate de média distância, de longa distância, né, e geralmente certeiro. Essa também é uma grande característica desse jogador Friso. Né, a capacidade de finalizar. A sua finalização é muito certeira, né? Ele é um ótimo finalizador, inclusive no jogo aéreo, tá? Tem mais de 1,80 m, consegue se posicionar bem dentro da área também e consegue fazer gols de cabeça, tá? Mas ele tem uma canhotinha muito poderosa de fora da área, muito certeira, né? E ele utiliza essa canhotinha para fazer muitos gols, né? Tem sido assim na Série B do futebol brasileiro. Além disso, é um passador, né? Um jogador que consegue fazer esse passe entre linhas, né, de uma maneira bem interessante, gerando ali danos muito severos ali para a marcação, né? Por quê? Porque quando um meia consegue fazer um passe, esse passe vencedor, né, para o atacante que se posiciona dentro da área, é outra coisa, é completamente diferente. E à medida que os jogadores vão se acostumando com ele, o atacante percebe que pode atacar os espaços, porque pode também receber essa bola nesses espaços atacados, né? Então é justamente o que a gente tem visto hoje no Coritiba. Mas não é só um jogador que atua fora da área, dentro da área, ele se posiciona muitas vezes como centroavante. E a gente volta para casos de jogadores como o Zico, sim, jogadores como o Alex Cabeção, sim, que eram jogadores, né, que, embora fosse camisa 10 perfeitos, que trabalhavam muito bem esse jogo fora da área, quando estava dentro dela, se posicionava como centroavante. Atacava aqueles espaços como centroavante, ficava na disputa como centroavante, apostava ali na disputa como um centroavante e geralmente se dava muito bem, né? Então ele também tem essa característica que claramente precisa, na minha opinião, ter mais evolução, mas o que apresenta agora já é bem interessante. Então se trata de um jogador que é rápido, tá? Um jogador que pode cair um pouco para o lado do campo, pode cair, geralmente cai mais pelo setor direito, parte do meio cai pelo setor direito, mas é um típico camisa 10. Não é, por exemplo, um volante, não é um 8, por exemplo, que pode
chegar um pouco mais à frente, mas sobretudo se ocupar bastante na marcação pelo centro do campo, ou até recuar um pouquinho, como se fosse um volante típico, né, um camisa 5, tá, para segurar ali o contra-ataque do adversário. Não, ele é um jogador criativo, é um jogador decisivo, que tem que ser colocado mais à frente mesmo, porque ele é cerebral justamente naquele setor do último terço do campo. Além do que, quando a bola parte ali do corredor central, justamente do balão do meio de campo, ele também é eficiente, por quê? Porque ele consegue conduzir a bola com certa velocidade e com certa competência, muitas vezes fazendo esse passe, atacando um pouco mais à frente ali os espaços para receber essa bola. É um jogador, por exemplo, que sabe jogar, e aí é interessante também, sabe jogar, sabe trabalhar como se fosse um pivô fora da área. Nisso ele tem algo que, por exemplo, o Zico não tinha naquela época dele, até em virtude do tamanho e tal, aquela coisa toda. Ele não é melhor que o Zico, tá, gente? Bem longe disso, eu tô falando de característica de execução, né? O Galinho de Quintino, por exemplo, foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Não podemos ficar assim comparando em termos de execução de jogo, tá? Agora, é engraçado porque um 10 que sabe fazer o pivô, pois ele sabe fazer o pivô fora da área. Então ele sabe jogar de costas, sabe jogar recebendo essa bola e sabe jogar de costas também para a defesa adversária, fazendo o pivô, fazendo o passe, virando as costas e atacando lá na frente os espaços para receber. Então nesse sentido é um jogador extremamente interessante, tá? O Matheus Friso, ele já tem 14 gols na temporada, é um dos maiores artilheiros da Série B, né? Além do que tem 6 assistências, além de, ao que me parece, 9 pré-assistências, a informação que eu tive. É muita coisa, gente. É muita coisa. Portanto, é um jogador que o Fortaleza não costuma buscar, que é um camisa 10. E a questão que eu deixo para vocês aí, várias questões. Uma delas é, se você acha realmente que o Lai deveria contratar esse jogador, né? Porque ele tem uma questão aí que pode incomodar um pouco o Vojvoda, né? Ele é um jogador para resolver o jogo. E aí, em virtude até de conseguir resolver muito o jogo, ele não é aquele jogador que entrega tanto na marcação como os jogadores que o Fortaleza gosta de contratar. Vale a pena? Você acha, por exemplo, que o Vojvoda ainda assim colocaria esse jogador dentro de campo? Você acha, por exemplo, que seria interessante para o Lai contrataria esse jogador? Porque se você parar e pensar, a relação do Vojvoda com o Kevin Andrade, ele pode até não colocar tanto o Kevin como titular, em virtude de que o Kevin é esse jogador que joga um pouco mais à frente, né? Mas quando o Kevin está em campo, você já parou para reparar que o Vojvoda sempre está falando para o Kevin para ele atacar os espaços, para ele ser ofensivo, né? Então é um jogador que pode ser interessante, embora não seja um grande marcador, né? Este é um ponto aí que eu deixo para você, né? Se vale a pena contratar um jogador que ele foge um pouco desse tipo de perfil de atletas buscados pelo Lai no mercado, porque ele não entrega tanto assim na marcação. Ora, isto pode ser construído no Matheus Friso? Pode, mas eu acho uma bobagem. Por quê? Porque a capacidade que ele tem de resolver jogo, né, é tão interessante que seria um absurdo pensar nesse jogador como um mero marcador, né? Assim, o Internacional parece que está querendo entrar na briga também para ter esse jogador, né? Assim como também está na briga aí para impedir o Laio de acertar com o Kusevich, né? Então o Inter pode colocar problemas para o Laio, mas o Laio hoje é um clube que pode sim contratar esses jogadores, pode chegar com a oferta ali e pode fazer uma contratação, porque hoje é um clube também muito interessante para aqueles que queiram praticar o futebol, né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Tinha 3 outras questões que eu queria deixar para vocês aqui, para não ficar muito nessa coisa de comentário, sabe? Você está pedindo para que eu comente? Não, eu quero que você comente, mas eu vou deixar só essa questão para você mesmo aí, né? Se de fato vale a pena o Laio contratar um jogador que não entrega tanto assim na marcação, né? Agora eu convido você a olhar no YouTube, você vai encontrar no YouTube a jogada dele, aí você vai me falar, Josa, mas no YouTube todo jogador é craque. Tá, então precisa você direcionar o seu olhar para a execução, né, do jogo, porque eu vejo muitos vídeos de jogadores que só marcam gols, mas eu não vejo grande coisa, né? Ao mesmo tempo, eu consigo ver lances de jogadores que às vezes são lances aparentemente muito tímidos dentro de campo, mas que são decisivos. Então dá para perceber como ele executa. Na execução, né, do jogo dele, eu consigo perceber nos vídeos que de fato esse jogador parece muito diferenciado. E é raro, inclusive, hoje, dentro
né, dentro da nossa realidade de meio-campistas. Né? Não temos mais meio-campistas como esse jogador, o Matheus Friso, que é um jogador que pisa mesmo na área quando precisa, sabe trabalhar muito bem fora dela, não somente para finalizar, como também para ajeitar, para arrumar e para dar assistência. Tá? Então eu diria que seria uma contratação enorme para o Fortaleza, gente, gigantesca, muito interessante, e acho que o Live tem que concentrar todos os seus esforços para contratar esse atleta. Uma outra questão final que eu quero deixar para você, aí sim, eu quero deixar também essa questão para você, se você me permite, é a seguinte, comenta também sobre isso daí, né? Matheus Friso é um jogador que o que ele entregou nessa temporada de gols, 14 gols, foi mais do que ele entregou em 60 jogos pela equipe do Tombense, né? Então, vale a pena mesmo? Não seria um jogador só de uma temporada, né? Esse é um ponto interessante, né? É um jogador de uma temporada, né? Nessa temporada ele está jogando o que ele nunca jogou. Isso ocorre por quê? É amadurecimento do atleta? Ou, na verdade, é porque o atleta tem condições muito circunstanciais que o favorecem hoje lá no Coxa? Olhe de novo para a atuação dele, para a maneira como ele executa, e a gente pode chegar à conclusão de que talvez isso seja por causa do amadurecimento do atleta, tá? Então, eu quero que você deixe aí nos comentários também sobre isso, né? Se de fato vale a pena sim fazer um investimento enorme por um jogador que tem uma temporada que é diferente de todas e que nas outras não conseguiu jogar tanto como agora. O que significa que numa próxima temporada ele pode jogar muito menos do que ele está jogando neste momento. Deixa aí no comentário também o que você pensa sobre isso. Muito grato pela generosidade de ficarem comigo até o final desse vídeo e repetindo, né? Se puderes, deixa aí um pix de quaisquer valores para ajudar o canal. Muito obrigado por tudo. É isso.